Oi, queridos, estamos aqui de novo na nossa live das 21h19, 9h19, hora da gente estar juntinho. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês todas as noites nesse tempo. Queremos que o Senhor tenha preparado algo especial para nós hoje mais uma vez. Nosso coração se alegra em poder compartilhar algo da parte do Senhor com vocês. E eu creio que naquilo que nós precisamos e que você precisa, o Senhor vai nos sustentar nessa estação, em nome de Jesus. Oda, Cris, tudo bem? Kelly, que bom, vocês fazem parte dos primeiros que estão entrando aí. Quem mais? Clarice, que bom, tá sempre com a gente. Jeane já compartilhou, obrigado, querida. Marina, todo mundo tá chegando. É bem gostoso a gente ver vocês aí. A Marlice, querida, ver vocês. Marlice, estamos te esperando aqui pelas bandas da Linha Dourada aqui, viu? Amém, Kelly. Ok, Natana, oi, querida. Passa lá para sua mãe também. Fábio, família. Vamos lá. Amém, pastora Sidney. Que legal, Cid. Vamos lá, Alex. Todo mundo entrando, hein? Rapidinho a gente vai estar em 100 pessoas aí. Ezequiel, Suzana, todo mundo entrando. Ó, tem marido entrando e a esposa do lado entrando. Baixar um pouquinho o celular. Então vamos lá. Vamos ajeitando aqui. Últimas, todos aqui. Quase todos ainda. Saudade de estar com vocês, né? A gente está se acostumando já a fazer esse tempo e se sentir um pouquinho família mesmo de longe, né? Logo a gente vai poder estar mais perto novamente, mas vamos aproveitar esse tempinho à distância aqui, que é o que nós temos, né? É o que o Senhor tem nos permitido nesse tempo, eu sei que vai ser bênção. Líria, Marlene, Lucila, que bom, queridas. Ô, Fabrício, que saudade, Fabrício. William, Cleusa. É isso aí, tá chegando, a família tá se reunindo. Rogério, me conta aí, escreve aí pra mim se aquele teu filho lindo tá aí assistindo. Pedro, você tá aí? Faz o papai escrever alguma coisa se você tá aí. A pastora Jussara, querida. Estamos começando, pastora, fica um pouquinho com a gente, vai ser uma alegria. Cleimar, vamos lá, Cleimar. Kelly, Graciele, que legal, gente. Obrigado, amados. Nós nos sentimos... Tô na área. O Pedro tá na área. Queridos, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Pedro é um menino muito querido. Ele é um menino, mas ele é muito meu amigo. E ele mandou um áudio pra mim dizendo: pastor, eu amo você. Parece que a gente tá junto quando você fala. É isso mesmo que a gente sente. Muito obrigado, Pedro. Um beijo, você e a sua família, Pedro, são especiais. Amo você, Pedro, amo você, Sara, vocês são especiais. Muito bem, mas acho que o Pedro me ama mais que a Sara, mas depois isso é outra história, né? Pessoal, falando em filhos, eu acho que hoje nós vamos falar um pouquinho, ficamos com os filhos em casa e os relacionamentos, e tá tão próximo, tão quente tudo. E o que vai se passando aí na sua casa, na sua família, com os relacionamentos? Não pode falar muito aí, porque eles podem estar assistindo a live também. Embora você pode perceber que tem quase ninguém dos adolescentes, dos jovens assistindo as lives. Estão seriado, estão fazendo outra coisa. Mas de vez em quando eles entram lá, vão procurar. Se você falar alguma coisa, alguém vai ligar para eles, porque a rede ali de relacionamentos é grande. Então, fala, mas com cuidado aí. A gente também vai se cuidar por aqui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessa coisa dos relacionamentos, das gerações, de como a gente vai sentindo-se com eles, como eles vão se sentindo. Você sabia que a Bíblia fala algumas coisas sobre o final dos tempos e a gente fica algumas vezes esperando a lua ficar em sangue, a gente fica esperando o povo de Israel reconstruir o templo, esperando tantas coisas, mas na verdade o que a Bíblia mais fala é sobre como ia estar a humanidade na época que Jesus voltaria, retornaria, e como estariam as famílias. E é incrível e muito precioso a gente entender que o relacionamento de pais e filhos, os relacionamentos familiares, eles estão no centro do coração de Deus. E os acontecimentos finais é uma grande guerra na questão familiar. Você já sabia disso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Verdade, eu creio que, como o Gil acabou de falar, o coração de Deus é por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos. Eu creio que cada vez que nós
Passamos dificuldades com nossos filhos, cada vez que nós nos pegamos em situações onde nós não sabemos o que fazer ou como reagir. Nós temos um Pai lá no céu com quem nós podemos contar, nós temos alguém que pode fortalecer o nosso coração, que pode trazer esperança a nós. Eu creio que esses são dias, né, de tantos desafios, as coisas estão tão difíceis lá fora, né? Às vezes a dificuldade acaba chegando também dentro do nosso lar. E eu creio que o Senhor quer nos dar ferramentas, né? Ele quer nos dar força nesses dias. O Espírito de Deus quer nos dar sabedoria para que nós possamos ter recursos dentro de nós para compartilhar com os nossos filhos, para lidar com eles de uma forma que eles sejam fortalecidos também, que eles possam ter esperança chegando no coração deles, que eles possam ter a mente e o coração abertos para conhecer qual é o propósito de Deus para eles, de forma que eles não percam esse momento tão especial da vida deles, da nossa vida em família. Eu creio que assim como nós, né, muitos de vocês sentem que às vezes a gente acaba perdendo coisas preciosas na nossa vida familiar, por causa de dificuldades, por causa de pequenas coisas, por causa de sentimentos não resolvidos, né, por causa das questões que têm se levantado na vida dos adolescentes, dos jovens nesses dias de forma difícil. Mas eu creio que o Senhor quer nos dar, juntos como pais, né, o mesmo coração para nós discernirmos os dias que nós estamos vivendo, para que nós possamos discernir o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está promovendo na terra nesse tempo, e nós possamos responder juntos, nós possamos fortalecer uns aos outros e nos engajarmos nesse movimento do Senhor sobre a terra. Queridos, eu acabei de perceber que eu abri o vídeo aqui na página do Juliano Batiston e não no Gil Batiston. Eu vi que estava demorando para chegar em 100, tem muita gente por lá, então em um minutinho eu vou compartilhar lá na Gil Batiston para o pessoal que está compartilhar, para o pessoal que está lá na página, porque na verdade esse vídeo era para acontecer lá na página Gil Batiston. Vamos lá, compartilhar, aonde está aqui? Em uma página que eu gerencio. Deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês enquanto o Ju procura ali. Hoje à tarde nós fomos lá no apartamento para terminar de tirar as coisas que estão lá, né? A gente tá no nosso 3º dia de mudança, né? Eu acho que essa foi uma das mudanças mais difíceis que nós já fizemos, porque eu fiz ela bastante sozinha, né? Claro, eu e o Ju, mas digamos sozinha, porque eu sempre tinha ajuda, né? Sempre tinha a minha diarista me dando uma força, né? A Fábio até falou que ela tá assistindo a gente quando ela pode. Ela sempre me dava uma ajuda e uma mão bem grande. Algumas irmãs, né, volta e meia vinham lá, apareciam para ajudar. E essa vez foi um pouquinho mais pesado, porque em conta de toda essa situação aí, né, eu tive que meio me virar. Mas a gente foi lá para pegar um pouquinho de coisa e tinha um monte de coisa lá no apartamento, né? A gente foi para pegar uma caixinha e voltamos para casa com 5 caixas, né? Foi uma grande surpresa, na verdade. E a gente descobriu quanta coisa a gente acaba acumulando sem perceber, né? Tinham coisas lá no fundo dos armários que eu nem imaginava que estavam lá. E eu fiquei pensando quando eu voltei para casa e estava arrumando algumas coisas. O Ju foi buscar a Ana no final da tarde. E eu comecei a guardar aquelas coisas e abrir aquelas caixas. E eu pensei, uau, quanta coisa a gente esquece que a gente guardou, que a gente acumulou, né? Coisas às vezes até desnecessárias. E eu tava pensando quantas vezes a gente acaba acumulando coisas no nosso coração que são desnecessárias, né? Quantas coisas a gente acaba guardando em armários escondidos, esquecendo que elas estão lá. Às vezes sentimentos, ressentimentos, né? Amarguras, coisas esquecidas que não foram tratadas. E de certa forma eu vejo que essas coisas acabam interferindo bastante no relacionamento familiar. Eu penso que essa é uma das coisas que às vezes atrapalha o relacionamento entre pais e filhos, né? Quando os pais acabam guardando coisas que aconteceram nas suas vidas, no seu relacionamento com seus pais, coisas que não foram trabalhadas, né, no decorrer da sua vida jovem, depois adulta, e a gente acaba trazendo coisas escondidas. E quando a gente vai se relacionar com os nossos filhos e exercer a nossa paternidade, a nossa maternidade, a gente acaba trazendo essas coisas para fora, né? E quando elas não são resolvidas, elas afetam o nosso relacionamento e a nossa família. Então, só para deixar uma dica aqui, né, que você, pai, mãe, se tem coisas no teu coração que vão vindo para fora aí no teu relacionamento familiar, coisas que você acaba se vendo no teu próprio filho, na tua própria filha,
É tempo de nós tirarmos essas coisas para fora, crendo que nós temos um Deus e um Pai que vai nos ajudar a trabalhar o nosso coração, as nossas emoções, para que os nossos erros não se repitam na vida deles e para que nós possamos fortalecer eles para ter um caminho ainda melhor do que nós tivemos juntos, né? Muitas vezes a gente fica com tanto peso para não repetir coisas que aconteceram conosco na história dos nossos filhos, que a gente acaba errando para outro lado. O nosso passado não pode ditar a nossa história com os nossos filhos. Ele pode ser sim uma referência de algumas coisas que devemos repartir, fazer como nossos pais fizeram. Também uma referência de algumas coisas que nós não queremos trazer para a vida dos nossos filhos. Mas definitivamente o que não pode acontecer é que a gente fique marcado pela nossa história e comece a repetir ou repudiar coisas que sempre levam a gente para um desequilíbrio de alguma forma. Mas a Débora falou uma coisa que eu queria que fosse a primeira marca dessa live, a primeira marca dessa noite. Você não está sozinho. A Bíblia diz que o Senhor opera em nós o querer e o realizar. E nós desejamos ter uma grande paternidade, abençoar a vida dos nossos filhos intensamente, servir os nossos filhos com o melhor que Deus tem nos dado para dar para eles. A Bíblia diz que os pais entesouram em todas as áreas para os filhos. E se o Senhor colocou esse desejo no meu e no seu coração, Ele também nos capacita a conseguirmos, nos capacita a conectarmos. Eu estou preparando uma série chamada Conexão Extrema para falar sobre pais, e eu vou repartir um pouco das coisas aqui que nós estamos falando lá no Conexão Extrema, mas eu já quero dar para vocês nesses dias, até para vocês darem um feedback, um retorno, para saber daquilo que nós estamos falando. Então, primeiro, você não está sozinho. Deixa eu pautar uma coisa que eu disse aqui pela palavra. Eu disse que os últimos dias seriam marcados por uma guerra sobre a família. A Bíblia diz que nos últimos dias ele enviaria Elias, ou o Espírito, ou a obra que Elias estava fazendo ia acontecer nesses dias, nos últimos dias. E a Bíblia diz em Malaquias 4:6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. A origem da maldição na nossa sociedade é basicamente a desconexão entre pais e filhos, na questão natural e na questão espiritual. Vou dizer de novo, a base de toda a maldição coletiva, de toda a maldição da nossa sociedade é a desconexão entre pais e filhos e pais nas questões naturais e em outras questões também. Os pais estão desconectando o seu coração dos seus filhos, os filhos estão desconectando seus pais, as pessoas estão se desconectando de Deus, as pessoas estão tendo uma luta de classes contra o patrão, contra o professor, contra toda figura de autoridade. Pastor, então, apanha de um lado e de outro. Por quê? Porque tudo isso faz parte da guerra contra a família, contra a conexão, porque nesses dias os filhos têm uma visão rápida, eles são fortes, eles são inteligentes, eles são conectados e eles têm parte de tudo que a igreja precisaria, de tudo que a humanidade precisaria. Mas eles não têm alguma sabedoria, eles não têm experiência, eles não têm firmeza emocional, eles não têm estabilidade que está com os pais. Quando um pai e um filho estão conectados, quando eles estão trabalhando em equipe, quando eles estão funcionando juntos, isso é incrível. O que acontece na vida de uma família, o que acontece na vida dos filhos, quando eles têm conexão com os pais, é incrível. Eles são empoderados, para usar essa palavra tão em voga nos dias de hoje. Eu prefiro a palavra bíblica. Eles são revestidos de poder para tanta coisa. Mas quando a gente deixa essa conexão vazar pelo meio dos nossos dedos, a gente perde toda essa sinergia que foi criada para nós. Verdade. Se você conhece alguém aí que precisaria desse fortalecimento na sua vida em família, na sua paternidade, compartilha aí esse vídeo com seus amigos, com essa pessoa. Eu creio que nós vivemos dias de um conflito entre gerações, né? Às vezes os pais foram tratados, criados de uma forma e eles tentam repetir esse comportamento com seus filhos, né? O trato que eles receberem com seus filhos, achando que algumas coisas funcionaram, mas na verdade nós precisamos, como falamos ontem, renovar a nossa mente, né? Renovar o nosso entendimento em Deus, para que nós possamos perceber o que o Senhor espera de nós, como lidar com os nossos filhos. É um desafio, porque a forma que nós somos criados, aquilo que nós recebemos dos nossos pais,
na verdade precisa ser atualizado, né? Nós precisamos de uma versão atualizada. Atualizada por quem? Atualizada por Deus, para que nós possamos então aprender a lidar com eles dessa forma, como lidar com a comunicação, como lidar com os conflitos, como lidar com a disciplina, né? Com a criança pequena de uma forma, com o adolescente de outra forma, com o jovem já quase é difícil você aplicar algum tipo de disciplina, né? Mas eu creio que o Senhor quer abrir uma porta de diálogo entre pais e filhos nesses dias, né? E nós precisamos fortalecer o nosso coração em fé, de que há recursos sim, há uma forma sim, há um canal da parte de Deus para que isso aconteça com êxito, né? Nós vemos tantos pais que estão desistidos, eles acham que não funciona mais, que o tempo já passou, que ou não que tem estão como... com medo, eles têm medo de falar não tem como recuperar, eles têm medo, né? de qualquer coisa, eles estão com medo de perder os filhos. E aquilo que a gente teme, isso é mais fácil nos sobrevir. Aquilo que a gente tem, o temor, o medo, a angústia, ele é um grande caminho para acontecer aquilo que a gente teme. Não estou dizendo que se você tiver temor de alguma coisa necessariamente vai acontecer. Oi, Paulinho! Um beijo! Meu irmão tá aí, que alegria! Desculpa, pessoal, momento de família. Tudo bem, Paulo? Que bom que você tá aqui. Glória a Deus pela tua vida. Eu tô acompanhando você aí também. Obrigado, querido. O Hernani falou uma coisa importante aqui. Filhos precisam de segurança. Precisa de alguém dizendo: aconteça o que aconteceu, não vou embora, eu tô com você, eu sempre vou estar aqui. Obrigado, Hernani. Mas eu tava falando, muitas vezes nós colocamos as coisas a perder. Mas deixa eu falar uma coisa com você que é bem importante. Eu queria falar um pouquinho de comunicação. Alguém da relação pai e filho precisa parar de se preocupar com o seu próprio orgulho. Alguém dessa relação precisa ser adulto. Alguém dessa relação tem que abrir mão do seu direito de ficar magoado. Abrir mão do seu direito de ficar ofendido. Porque se nós ficamos ofendidos, nós vamos responder em busca da conservação do nosso eu. E nós vamos perder a conexão. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quer falar alguma coisa antes de eu explicar? Eu acho que isso serve para o relacionamento entre pais e filhos e para todos os relacionamentos, na verdade, né? Nós estamos falando duramente nesses dias. São dias onde todo mundo fala duro, todo mundo fala pesado, todo mundo bate, porque a nossa sociedade está num clima de guerra, num momento de guerra. E infelizmente isso está entrando na família. Então a comunicação está muito pesada. Então os filhos estão dizendo: olha, você não sabe, deixa eu viver a minha vida. Por que que você tem que pensar tudo errado? Por que que você tem que ser tão duro? Por que que você tem que ver mal nas coisas? E eles batem, eles querem expressar o que eles sentem, mas eles não têm segurança que estão sendo ouvidos. E por não ter segurança que estão sendo ouvidos, eles entram de uma forma dura. E eles dizem: por que que você tem que ser assim? Por que que você me controla? Você tem a tua vida para viver e não quer deixar eu viver a minha vida? Olha, se você fez coisa errada na tua vida, o problema é teu. Eu não vou fazer na minha, eu sei me cuidar. Já ouviu essa frase? E os pais? O que que os pais ouvem? Os pais ouvem: eu te rejeito, eu não te quero, eu não aceito o que você está falando, você não serve para mim. E os pais ficam pensando: o quê? Eu pago as contas, eu pago o colégio, eu levo, eu trago, eu busco, eu sou motorista. A mulher fica pensando, a esposa fica pensando: eu sou cozinheira, eu sou a lavadeira, eu lavo até as cuecas desse piá, e ele fica falando desse jeito comigo, ele é um ingrato, ele não me quer, e a gente fica todo dolorido, todo marcado. E o que na verdade ele está dizendo é: ei, eu gostaria de ter espaço, ei, eu tô aqui, ei, eu tô sofrendo. Se você não fica estável emocionalmente, eu fico com medo, porque eu não sei controlar. Eu não tô conseguindo controlar minha vida. E quanto mais você fica me marcando, me batendo, mais eu me afasto de você. Eu tô com medo. Já tentou se salvar alguém que está se afogando no mar? Aquela pessoa que está se afogando, ela está numa angústia, então ela se agarra, ela arranha, ela quer te afundar, ela não quer te afundar. Ela está angustiada para conseguir respirar, mas algumas vezes aquela angústia se manifesta desse jeito, então parece que ela está te agredindo. E uma pessoa que não é resolvida nas suas emoções,
começa a se defender dos filhos. E quando se defende, vai dizer: o que você está pensando? Você não paga suas contas. Você come do bom e do melhor aqui dentro dessa casa. Olha, você não queria aquele tênis lá? Ficou reclamando, ficou pedindo. Eu não te dei o tênis que você queria. Eu não te coloquei na escola que você queria. Eu não te coloquei. E aí começa a jogar na cara da pessoa. E tudo aquilo que antes era recebido como um amor, como um carinho, agora vai se transformando em instrumento, em moeda para ver quem tem razão. E o que vai acontecendo? A comunicação vai afetando o sentimento e vai construindo uma parede. Então bate de lá e bate daqui. Se não tiver alguém maduro para ouvir empaticamente, ouvir o coração no lugar de ouvir as palavras, abrir mão do direito. Veja, eu estou dizendo, você tem o direito de se ofender. Ele está sendo grosso, sendo o pai ou o filho. Ele está sendo injusto, sendo o pai ou o filho, a mãe e a filha. Realmente está. Você tem o direito de se ofender. Você tem o direito de fechar a cara. Você tem o direito de se defender. Mas o que você quer, na verdade? Usar o seu direito e mostrar que tem razão? Ou você quer teu filho de volta? Ei, filho, você quer mostrar o teu direito e mostrar que você tem razão? Ou você quer um abraço apertado e o coração do seu pai de volta? E isso é que tem que estar na nossa cabeça. Trazer essa maturidade emocional para a prática. Para a gente poder respirar e conectar. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor ia usar aquela unção que estava sobre Elias para voltar a conectar coração de pais a filhos e de filhos a pais. É isso aí, eu creio que crianças e adolescentes, né, têm um nível de maturidade muito pequeno nas suas emoções. Eles têm muitas inseguranças, o caráter deles está sendo formado, né, eles estão em busca de uma identidade ainda, de um propósito de vida. E quando eles encontram nos pais, né, uma imaturidade também, e uma insegurança também, uma falta de identidade, isso começa a se chocar. Né? Então, em vez de o pai ajudar a criança ou adolescente a encontrar sua identidade, a crescer em maturidade, começa a acontecer um conflito, né? Uma briga, e as coisas, em vez de caminharem então para um lugar, elas ficam chocando entre elas. Eu creio que esse é o principal motivo do choque entre gerações. A principal dificuldade. Então, nós estamos caminhando para metade da live. E eu sei que esse assunto é bem quente, mas eu queria propor a você que nesse momento compartilhasse com alguém que precisa, para que ele possa pegar o finalzinho da live, e nesse momento nós vamos estar no final ainda orando pelas famílias. Então, dá um minutinho aí, clica lá em compartilhar, ou escreve ali o nome de alguém que você gostaria, mas é melhor você compartilhar, porque se você escrever o nome, às vezes a pessoa não sente liberdade, fala, ué, por que escreveu o meu nome, né? Então, compartilha aí, talvez na sua própria timeline, porque os seus amigos, eles não necessariamente conhecem a nós, ou não são nossos amigos ali no Facebook, então não chega para ele a live. Mas quando você compartilha, os seus amigos podem acessar isso. Então compartilha aí, e também, se você puder entrar na nossa página Vida para os Povos, a partir dessa semana eu vou estar liberando a Gil Batiston também lá no YouTube. E é muito importante para a gente que você se conecte com a gente, que você se inscreva, que você ative as notificações lá, que isso nos ajuda bastante. Voltando ao assunto, como você vai conseguir conquistar o coração do seu filho? Tem algumas dicas sobre isso, mas a principal é, sem dúvida, aprender a ouvir filtrando. Aprender a ouvir e repetir para ele aquilo que ele está falando. Ele vai dizer, você não deixa eu viver minha vida, você não me dá liberdade, você sempre acha que eu tô errado, você sempre acha que eu vou fazer besteira. E você poder olhar para ele e dizer, filho, deixa eu ver se eu entendi. Você tá achando que eu tô desconfiando todo o tempo de você, que todo o tempo eu tô esperando o pior de você, você tá achando que o que você fala não tem valor para mim? Porque quando você falar isso, é exatamente o que ele falou, mas ele vai perceber que entrou em você. Então ele consegue respirar. Porque senão ele vai ficar repetindo, porque ele não tem certeza que você está ouvindo. Quando você devolve para ele, quando você diz, filho, o que você quis dizer foi isso, foi aquilo, ele escutou. Fala, uau, eu queria pedir perdão para você. Palavras quentes, palavras fortes, palavras interessantes, hein?
queria pedir perdão para você que talvez eu nunca tenha entendido que você estava se sentindo assim. E ele, opa, eu não conheço esse aí, quem que entrou no meu pai? Devolve ele agora, né? O meu pai está entendendo, meu pai está pensando como eu. Às vezes a gente acha que pedir perdão é um sinal de fraqueza, né? Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que pessoas que conseguem pedir perdão, pais que às vezes conseguem se humilhar diante do filho quando erram, eu acho que isso é um sinal de ser forte, um sinal de grandeza. E nós vamos ensinar os nossos filhos a pedir perdão, vamos ensinar os nossos filhos sobre humildade, quando nós nos abaixarmos, né? E permitirmos que eles cresçam. Não é que todas as vezes você vai agir dessa forma, mas você precisa discernir o momento de se recuar um pouquinho, de pedir perdão, de perceber que às vezes as nossas falhas precisam vir para a mesa também, para que as deles possam vir depois. Tem uma coisa que é incrível. A gente pensa, olha só como é que funciona o engano na nossa cabeça. A gente pensa que a gente vai ensinar nossos filhos a pedir perdão, obrigando eles a pedir perdão. Não tem nada mais louco do que isso. Nós ensinamos nossos filhos a pedir perdão, descobrindo que nós estamos errados e pedindo perdão. Porque nós não ensinamos obrigando, nós ensinamos mostrando, nós ensinamos pelo exemplo, nós ensinamos como funciona na nossa vida. Então você quer ensinar seu filho a pedir, eu não entendo, o meu filho nunca para me ouvir. Como é que eu ensino meu filho a parar para me ouvir? Parando para ouvi-lo. Eu não entendo meu filho, ele não me escuta. Essa frase por si só é meio maluca. Eu não entendo meu filho, ele não me escuta. Se eu quero entender o meu filho, quem precisa escutar? Eu preciso escutar. Então não tem como, querido. Se você quer ser ouvido, seu filho só vai ouvir você quando ele tiver certeza que você compreendeu o que ele gostaria de te dizer. Vou falar de novo. Seu filho só vai ouvir você quando ele tiver certeza que você ouviu e compreendeu o que ele gostaria de te dizer. O que isso, né? Responde aí para nós. O que isso faz você pensar? Tem alguma coisa dessas coisas que nós estamos falando que faz sentido para você? Diz para nós, comenta aí que a gente está olhando aqui. Eu creio que os momentos de conflito, né, quando a conversa esquenta um pouco, esse nunca é um momento de trazer um grande ensino, né, de trazer uma grande correção ou de elaborar muitos fatos. Eu creio que nós precisamos discernir os momentos onde os nossos filhos estão abertos para ouvir algumas coisas, né, para ouvir um ensino, para ouvir princípios, para ouvir o nosso próprio coração. Esse discernimento, né, do tempo certo para falar e do tempo certo de calar, do tempo certo de permitir que algumas coisas esfriem, né, no nosso próprio coração e no coração deles, para que quando houver uma conversa as coisas possam ir para o lugar de uma maneira mais normal, né, de uma maneira mais tranquila. Então acho que isso é muito importante, né, discernir o tempo de falar e o tempo de calar. Deixa eu tirar um pouquinho o foco da questão dos adolescentes e jovens e jogar isso, né, vamos democratizar um pouco, porque eu tô vendo muita gente aí na live que tem filhos pequenos, crianças. A Débora falou uma coisa aqui que é muito importante. Ela falou, na hora que a coisa tá quente, não entra o ensino. Na hora que a coisa tá quente, vai ficar marcado a emoção. Não adianta você ensinar no nível intelectual e no nível da lógica, quando o problema é no nível emocional e do sentimento. Então aprenda a perceber, o que nós estamos fazendo aqui é acertando o sentimento ou o que nós estamos fazendo aqui é lógica? Porque normalmente os nossos problemas estão com os sentimentos, não com a lógica. Então ferveu, para de tentar explicar coisas pela lógica e começa a construir a base do sentimento. Então quando você vê que ele gritou com você, que ele ficou angustiado, e você percebe, ele está se sentindo o que nessa hora? Está se sentindo rejeitado. Olha nos olhos e diz, filho, ainda que você erre, eu amo você e eu sempre vou estar aqui, porque você está falando com o coração dele naquela, não com a cabeça. Se ele está alterado, é porque as emoções estão mais fortes. Ok, no curso eu vou ensinar isso, porque ele vai estar lá com o córtex frontal pouco formado, mas as amígdalas, né, que estão lá embaixo do hipotálamo já estão estourando e trabalhando rápido. Então é até uma questão fisiológica. Quando sai da lógica, sai do pensamento e entra na questão das emoções, para de tentar convencer a pessoa.
Para de tentar dobrar a pessoa pela lógica, porque você já descobriu que não funciona. Identifica naquela conversa qual é o principal sentimento. Quando você acha o principal sentimento, você pode falar ao sentimento. Se ele está sentindo qual o principal sentimento? Rejeição, você afirma que ele é aceito. Se o principal sentimento dele é medo, você afirma: eu já me senti assim e eu vivi e as coisas foram melhorando para mim e agora as coisas estão boas. Então você está falando ao coração do seu filho. E isso te dá um poder inimaginável. Eu falei que ia falar das crianças menores e vi que alguns pais aí se mexeram. Então deixa eu falar... Desculpa, Débora, falar mais um minutinho. Pode falar, nós temos que acabar daqui a pouco já. O que eu quero falar sobre a correção. A gente fala de correção, a gente fala de disciplina, a gente fala de ensinar as crianças, né? Toda correção com um pai alterado não é correção, é agressão. Um pai alterado pode falar as coisas certas para uma criança, mas a voz dele e o que ele está falando não entram. O que entra é o tom de voz e a severidade, a forma rude que ele está falando. Isso é agressão. Então, tudo que a gente pode tentar chamar de correção ou de disciplina, que o pai e a mãe estão alterados emocionalmente, não é correção e não é disciplina, é assédio moral. E achata com os filhos. Faz com que eles percam a iniciativa, a coragem, sintam-se uns... Não falo palavrão, mas eles se sintam uns... molhos de tomate, que está escrito aqui na caixa na minha frente, né? Que eles se sintam péssimos e eles tendem a se sentir assim por toda a vida. Então a primeira coisa, não posso disciplinar meu filho, não posso colocar ordem, pode e deve. Mas se você está alterado, cala a boca e vai pro quarto. Porque o alterado nunca consegue ensinar coisa nenhuma. Então toda correção com um pai ou uma mãe alterada é agressão. Para corrigir ou para ensinar, nós temos que estar na plenitude da nossa serenidade. Porque aí nós afirmamos a criança, estabilizamos as emoções. Depois das emoções estabilizadas, nós ganhamos uma janelinha de tempo para dizer: esse comportamento não tá bom, filho. Eu aceito você, você é precioso, mas esse comportamento não é bom. Molho de tomate porque foi tomate esmagado de São Paulo. Esse comportamento nós não aceitamos. Então você nós sempre vamos aceitar, mas esse comportamento tem que parar. E aí você volta a afirmar, porque você é muito importante pra gente, porque você é um filho querido, porque você traz muita alegria. E quando você tem esse comportamento, você atrapalha essa alegria que você traz pra gente. Então, da serenidade sai um diálogo, do diálogo sai uma direção. Eu creio que esses são dias onde é normal que a maioria de nós esteja nervoso por muitos motivos, né? Por muitas questões. Eu vejo que essa é uma área onde nós, tendo filhos pequenos ou grandes, né, precisamos trabalhar a nossa vida, guardar o nosso coração, porque às vezes sem perceber, né, nós estamos falando com eles de uma forma mais alterada do que o normal, porque nós estamos preocupados com muitas coisas, nós acabamos deixando o nosso coração sobrecarregado e inevitavelmente a gente vai descontar isso em quem está perto, né? Eu e o Ju estávamos conversando sobre isso hoje à tarde também. Imagina a hora que a gente está conversando quando isso. A gente se entristece, né, com circunstâncias, com pessoas, com o governo, seja com o que for, né? A gente acaba de isso na pessoa mais próxima, que é a nossa família. Então acho que esse é um tempo de nós prestarmos atenção nisso, de nós termos cuidado, né? Você que tem filhos pequenos, como isso é importante, porque é um momento da vida dele onde ele está assimilando coisas que ele vai levar por toda a vida dele. A Simone escreveu antes ali, né? Simone, que às vezes nós exigimos dos nossos filhos um comportamento e um sentimento que nós mesmos não estamos tendo, né? Quantas vezes a gente percebe, né, os pais querendo que os filhos pequenos tenham um comportamento e tenham uma reação e tenham uma resposta que eles mesmos não estão tendo com seus filhos, né? Então a pessoa está falando numa voz alterada, está brigando e quer que o filho simplesmente obedeça e responda e fique tranquilo. Isso não vai acontecer.
né? Quando a gente está nervoso, nosso filho vai ficar nervoso também. Seja ele pequenininho, seja ele uma criança ou um adolescente. Quando nós estamos nervosos e ansiosos, nós vamos provocar isso no coração deles também. Porque se nós não estamos conseguindo ter uma maturidade emocional, eles também não vão ter. Queridos, eu vou dizer uma última frase, e aí lembrando, se você nos abençoa muito compartilhando esse vídeo, mas a gente vai encerrar até porque caiu bastante, depois voltou, então eu estou entendendo que tem muita gente com problema de conexão. Talvez até a imagem não esteja boa, é que o upload aqui da chácara é bem baixo, então vocês viram que nos últimos 2 dias a imagem ficou feinha. E, queridos, agora é o que a gente pode fazer, porque não tem pessoal que venha dar assistência para nossa internet só depois do corona que tá de carona. Então, assim, atenção para a frase, né? Essas frases fazem tanta diferença. Talvez um dia eu mostre para vocês os livros que a gente leu ali sobre filhos, você vai se assustar do volume. E alguns fazem bastante diferença, são bem legais, mas o que a gente está falando no dia a dia é o que a gente tem provado e vivido. Então, presta atenção no que eu vou dizer. A maior parte dos pais que disciplinam os filhos está disciplinando os filhos por refletirem seus próprios comportamentos. E a pessoa não aguenta ver seu comportamento refletido nos seus filhos. O filho grita com ele depois de ele gritar 10 vezes, mas ele não aguenta ver o filho gritando. Por quê? Porque ele se sente muito mal. Porque ele está vendo o fracasso da sua paternidade. Então ele pune o filho quando ele vê o seu próprio erro no filho. O filho está estressado, o filho está angustiado, o filho está exigindo muita atenção. Por quê? Porque o ambiente entre os pais está muito ruim. Quando o casal começa a ficar ruim, os filhos começam a exigir mais atenção das inúmeras maneiras. Uns voltam a fazer xixi na cama, outros começam a ter problema na escola, outros começam a ficar agressivos, mordem, e o que eles estão é refletindo o ambiente de casa. Mas isso fica para os próximos dias. Os próximos dias. Nós não vamos fazer todo live sobre paternidade, né? Até porque a gente sabe que algumas pessoas que estão participando aqui não têm filhos, e esse não é o foco, mas muitas vezes nós queremos compartilhar coisas sobre família, né? Vamos combinar assim? Durante a semana a gente não sabe, vai falando um pouco, mas sextas-feiras nós falamos mais sobre a questão talvez de a gente paternidade. possa escolher um dia a mais, né? Eu creio que muitos ou um outro horário só para falar sobre isso. Muitos desses princípios para pais e filhos servem para relacionamentos variados, né? Eu acho que eles não são apenas para esse foco de pais e filhos. Eu acho que se a gente pegar tudo que nós falamos aqui e trabalharmos isso nos relacionamentos em geral, nós já teríamos um grande ganho nos relacionamentos. Queridos, pode passar o nome de alguns livros? Eu posso, mas não vou hoje. Não, vamos lá, vai com calma. Eu vou passar muita coisa sobre isso para vocês. Mas nós estamos nos traindo aqui no tempo, nós estamos ficando com muito tempo e nós continuamos, nós vamos passar muito tempo juntos. Eu não sei se vai ser diário para sempre, mas que vamos estar com vocês nas lives para sempre, enquanto o Senhor permitir, pode ter certeza disso. Nós amamos vocês um montão e queremos muito estar com você. Agora, nesse domingo, às 19h30, nós temos o nosso culto. Então, olha, eu vou falar sobre um assunto que vocês querem muito ouvir nesse culto. E eu vou mostrar como é que nós podemos estar preparados para os tempos difíceis, para os tempos do fim. Porque quando nós temos um momento de ansiedade, de angústia, como que nós estamos vivendo, é tempo onde o Senhor forma e forja os seus heróis. E isso tem tudo a ver com família, e isso é coisa para você ouvir no culto domingo, 19h30. 19h30. Nós vamos fazer ao vivo, ore por nós, porque a gente tá ruinzinho ainda de internet, de conexão, mas que bom que a gente tá aprendendo até isso aqui, né, pela oportunidade corona. Amém. Vamos orar então, queridos. Senhor, eu quero abençoar cada família que está reunida, assistindo, os pais que estão assistindo essa live, os filhos onde eles estiverem. Pai, haja graça do Senhor, haja fortalecimento no seu interior, sejam dias de esperança, Pai, de trilhar um novo caminho diante do Senhor. Eu oro por compreensão entre eles, Pai, eu oro por corações convertidos uns aos outros, que a Tua promessa se cumpra na vida da Tua igreja nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Converte o coração dos nossos filhos a nós, o nosso coração aos nossos filhos e os nossos corações juntos a Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Pai, eu quero
abençoar a vida de cada família que está nos ouvindo agora, Amém. Pai. E pedir que eles não somente vivam essas verdades da Tua palavra, como eles tenham oportunidade de compartilhar com muitas pessoas, Pai. Que o êxito na vida deles os transforme em ministérios bem-sucedidos. Que cada pessoa que traga para a sua vida os princípios da Tua palavra e cresça com elas, possa ser um exemplo de vida para todos aqueles que estão ao redor deles. E possamos assim crescer, Pai. Amém. Como igreja, como povo de Deus nessa terra, mas principalmente, Pai, como adoradores que fomos criados para ser. Nós te agradecemos por Tua palavra e nós te agradecemos por ter entrado na nossa família e mudado o nosso destino. Amém. Que seja assim com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, e nós não vamos dormir cedo não, Rogério, nós vamos assistir um filminho com a família agora. Dá uma atenção para os nossos filhos. Faça isso também. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Pedro, papai vai assistir um filminho bem legal com você. Escolhe um desenho bem maneiro e amanhã me conta. Beijão.